Seção 3ª. Do julgamento. Artigo 227. No prazo de 30, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão. Parágrafo 1º. O processo será encaminhado à autoridade competente, para aplicar a pena proposta. Parágrafo 2º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Parágrafo 3º. Se a penalidade prevista for a de demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades, de que trata o inciso I do artigo 198 desta lei. Artigo 228. O julgamento será baseado no relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo 1º. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos. Parágrafo 2º. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade, ouvida respectiva procuradoria jurídica. Artigo 229. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo, e ordenará a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo, observado o prazo prescricional. Artigo 230. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro dos fatos nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 231. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo administrativo disciplinar será remetido ao Ministério Público, para eventual instauração de ação penal, ficando um traslado na repartição. Artigo 232. O servidor que responde a processo administrativo disciplinar somente poderá ser exonerado, a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo, e o cumprimento da penalidade acaso aplicada. Artigo 233. As decisões proferidas em processos administrativos constarão dos assentamentos individuais do servidor. Seção 4ª. Da revisão do processo. Artigo 234. O processo administrativo disciplinar poderá ser revisto, observado o prazo prescricional de 5 anos, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificarem a inocência do punido, ou a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. Em caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Parágrafo 3º. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 235. A simples alegação da injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo original. Artigo 236. O requerimento da revisão do processo será encaminhado ao dirigente máximo de cada poder ou entidade respectiva. Parágrafo único. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição de comissão, na forma desta lei. Artigo 237. A revisão correrá em apenso ao processo original. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas, e a inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 238. A comissão revisora terá até 60 dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogáveis por 30 dias, quando as circunstâncias o exigirem.
Artigo 239. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e os procedimentos próprios da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar. Artigo 240. O julgamento caberá à autoridade imediatamente superior, àquela que aplicou a penalidade apurada mediante processo administrativo disciplinar. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de até 30 dias contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Artigo 241. Julgada procedente a revisão, a autoridade competente poderá, fundamentadamente, alterar a classificação da falta disciplinar, modificando a pena, absolver o servidor ou anular o processo. Parágrafo 1º. No caso de absolvição, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor. Parágrafo 2º. Da revisão do processo, não poderá resultar agravamento de penalidade.